Amém. Boa noite para você que está aqui comigo. Que Deus abençoe muito a sua vida e que Ele possa falar muito ao seu coração nessa noite. Amém? Bom, e eu espero mesmo que Ele fale ao seu coração e eu espero mesmo que o seu coração receba da palavra do Senhor. Porque é sobre isso que nós vamos falar, né? Sobre o coração, né? O título tá aí, você deve ter visto. O título, o tema dessa noite é Coração Endurecido. Coração endurecido. Bom, a palavra de Deus ela fala muito, né, a respeito do coração, né? De que nós devemos cuidar do nosso coração, de que nós não devemos ser enganados por ele, porque a palavra nos orienta de que o coração do ser humano é enganoso, né? A palavra nos orienta para que nós possamos cuidar bem dele, né? Para que ele não venha a nos trair, né? Ele não venha nos trair. E uma forma disso acontecer é quando o nosso coração se endurece. Quando o nosso coração ele fica endurecido, nós percebemos mudanças na nossa vida. Na verdade, algumas coisas que a gente permitiu que acontecesse ou que nós mesmos fizemos causa esse endurecimento do coração. E isso vai nos trazer consequências. Lógico que isso vai acabar nos trazendo consequências. Para a gente poder falar um pouquinho a respeito disso, eu queria te convidar a você abrir a sua Bíblia, se você tiver com a Bíblia aí, no livro de Hebreus, a carta aos Hebreus, no capítulo 3. Abre aí comigo, a carta aos Hebreus, no capítulo 3. Hebreus, capítulo 3. Eu quero, antes de falar um pouquinho a respeito do texto, eu quero chamar a atenção para uma coisa do texto. Vocês devem se lembrar, há algum tempo atrás, eu preguei a respeito, e eu falei na mensagem, que nós devemos observar quando existem algumas repetições no texto. Porque quando há repetições no texto, é porque está querendo chamar muito a atenção, né? Até lembram que eu disse assim, por exemplo, quando repete a palavra santo, né? Quando vai falar para Deus, geralmente repete santo, santo, santo é o Senhor. E essa repetição do santo 3 vezes, né? Ela seria uma tradução para a gente dizer santíssimo. Então, a repetição é para chamar atenção, é para aumentar o negócio ali, entendeu? Então é justamente para que a gente observe que quem está falando, quem escreveu, está chamando muita atenção para isso, tá? E a primeira coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é justamente para isso. Existe uma repetição aqui nesse texto de Hebreus 3 e também na continuação, no capítulo 4, e isso vai nos chamar a atenção, tá? Então, abra aí comigo, você que já está aberto em Hebreus capítulo 3, primeiro versículo 7. Versículo 7 diz assim: Por isso, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como foi na rebelião no dia da tentação no deserto. Pula para o versículo 15. O versículo 15 diz assim: Como se diz, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como foi na rebelião. E agora você avança mais um pouquinho, o capítulo 4, versículo 7. Capítulo 4, versículo 7, que diz assim: De novo, determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes tinha sido declarado, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, ok? Então, a gente vê já
essa repetição, né? O autor da carta aos Hebreus, ele começa aqui um pouco antes, no capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 6, ele vai fazer uma comparação entre Cristo e Moisés, na verdade, para dizer que Cristo é maior do que Moisés. Depois, a partir do versículo 7, ele entra nesse contexto, tá? Do coração, do endurecimento do coração. E aí ele continua até o fim do capítulo 3 e entra no capítulo 4, tá? Dentro desse assunto que o autor está abordando, então a gente vê essa repetição nesses 3 versículos que eu citei, no capítulo 3, no capítulo 3, nos versículos 7 e 8, depois no versículo 15 e no capítulo 4, no versículo 7. Então, por 3 vezes, ele repete essa citação. Se vocês ouvirem a voz do Espírito Santo, não endureçam o coração, ok? Então, bom, primeiro, chamamos atenção para isso. Até porque já era o que o autor da carta aos Hebreus já estava chamando atenção. Ele já estava justamente chamando atenção para isso. Então nós prestamos atenção nisso e também chamamos atenção para isso. Que eles, dentro desse contexto, ele está chamando atenção para, ouvindo a voz do Senhor, não endureça o coração. Bom, existem algumas coisas aqui espalhadas pelo texto que nos demonstram como a gente percebe esse endurecimento do coração, tá? Primeiro ponto que eu destaquei aqui, tá no versículo 12. O versículo 12 diz assim: tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau ou descrente, que se afaste do Deus vivo. Então aqui a gente viu ele falando a respeito de ter um coração mau e descrente, né? São 2 características que também em outras traduções vai trazer como perverso, coração mau vai trazer como perverso, né? E o descrente, alguém errante, alguém que é desviado, né? Alguém que não está de fato crendo e caminhando pela palavra de Deus, tá? Então, nós já temos aqui 2 coisas já no versículo 12 que são características de pessoas que permitem que o coração se endureça, tá? Então, uma pessoa que tem a característica de ter um coração mau, pesado, né? Que tem tendências a ser perverso, e às vezes essa palavra perversa ela parece muito pesada, aí a gente pensa assim, não, imagina, eu perverso, jamais. Mas a perversidade, né, ela pode ser demonstrada não apenas em coisas extremas, grandes, mas em coisas pequenas também. Às vezes, um simples fato de ver alguém sofrendo e simplesmente ignorar, né, já é um sinal de perversidade, já é pequeno, mas já é um sinal de perversidade. Lembrem-se de uma coisa, nada começa grande, tudo começa pequeno, tudo começa pequeno. O problema é que quando a gente não elimina as coisas pequenas, né, as coisas erradas pequenas, a gente tem que buscar eliminar. E as coisas certas que estão pequenas, nós precisamos alimentar para que cresçam. O problema é que o ser humano tem uma tendência de alimentar as coisas erradas e deixar as coisas certas morrerem de fome, né? Mas o fato é, tudo começa pequeno. Eu tenho que identificar as coisas certas pequenas para alimentar elas e tenho que identificar as coisas erradas pequenas para eliminar elas, né? E óbvio, né? Coisa errada, seja pequena, média ou grande, eu tenho que eliminar de qualquer jeito. Mas eu estou dizendo que às vezes a gente ignora quando é pequeno porque acha que não vai fazer diferença, porque acha que isso não vai nos atrapalhar. Mas desde as coisas grandes até as coisas pequenas, elas fazem com que o nosso coração se endureça. E já já nós vamos ver qual é a causa e qual é a consequência de um coração endurecido, ok? Então a primeira coisa, como eu disse, no versículo 12 ali, a gente viu essa questão da perversidade e da incredulidade,
tá? Voltando no versículo 10 diz assim: Por isso me indignei contra essa geração e disse: O coração deles sempre se afasta de mim e eles não conheceram os meus caminhos. Apesar de estar antes no versículo 10, eu deixei para depois por causa dessa questão que Deus coloca. Porque eu falo Deus, porque na verdade, se a gente for lá para o texto original, que daqui a pouquinho a gente vai, de onde, porque o autor de Hebreus ele está usando uma referência do Antigo Testamento, e já já a gente vai lá para o Antigo Testamento para eu te mostrar de onde ele tirou essa referência, tá? Então Deus está dizendo que ele se indignou contra essa geração e disse, né, o coração deles sempre se afasta de mim, né? Então essa não é a característica. A característica é eles não conhecem os meus caminhos, né? Em outras traduções vai trazer a questão do desviar, né? Eles não estão nos meus caminhos, eles não caminham naquilo que eu coloco, então eles se desviam, né? Mas além dessa característica que é o de desviar, eu quero chamar a atenção para isso que Deus falou, que o ser humano ele tem uma tendência a fazer isso. O ser humano, a humanidade, eles têm, ou seja, nós temos a tendência a nos desviar, a tendência de nos desviar. E o próprio desviar já causa o endurecimento do coração, né? Se nós pegarmos uma outra referência bíblica, quando diz que no fim dos tempos o amor de muitos se esfriaria, né? E o esfriar do amor nada mais do que o endurecer do coração, né? O amor se esfria, consequentemente o coração se endurece, né? Ou o coração vai se endurecendo, automaticamente o amor vai se esfriando. É um jogo duplo, né? Os dois estão aqui balanceando. Se o coração vai endurecendo, o amor vai esfriando. Se o amor vai esfriando, o coração vai endurecendo. Então um acaba fazendo com que o outro penda na balança, tá? Então nós vimos já a referência aqui no versículo 10, no versículo 12. Agora eu quero chamar você para o versículo 16. O versículo 16 vai nos trazer uma outra referência, que o versículo 16 diz assim: E quem foram os que ouviram e mesmo assim se rebelaram? Não foram todos os que saíram do Egito por meio de Moisés? Então, qual que é a característica? É a rebeldia, se rebelar. É rebeldia. Mas, novamente, nós temos aqui uma chamada de atenção de Deus. Por quê? Ele traz uma característica do endurecimento do coração, que é a rebeldia, mas, novamente, ele chama uma atenção para uma coisa. Ele diz assim, quem foi que se rebelou? Não foram os chamados maus, não foram os chamados do mundo, né? Não foram os chamados ao povo descrente, o povo que não é de Deus. Não, os que se rebelaram foram justamente o povo de Deus, né? Ele diz aqui, quem foi os que se rebelaram? Não foi justamente todos aqueles que saíram do Egito com Moisés? Não foram justamente esses que se rebelaram, né? Então, a rebeldia ela vem justamente daqueles que não se espera. É como a gente fala da traição, por exemplo, né? A traição, a gente não se sente traído pelo inimigo. Por quê? Porque do inimigo você já espera o mal, né? A gente se sente traído pelo amigo, né? A gente se sente traído pelas pessoas queridas, né? Traído que eu falo, não estou falando só assim no relacionamento de casamento, né? Marido e mulher. Eu falo se sentir traído em todos os sentidos, né? Então, por quem que a gente se sente traído? A gente se sente traído justamente por quem a gente não espera que seja traído, ou seja, por pessoas que nós amamos, pessoas que nos acompanham, que caminham com a gente, né? Então, esse sentimento de traição, ele só vem de quem a gente não espera. E a rebeldia, no caso, é a mesma coisa. Deus nunca chamou um povo
um povo mundano, um povo que não era dele, de rebelde. Ele nunca chamou, porque não é o povo dele. Então, automaticamente não são rebeldes para ele. Deus, ele sempre se referiu à rebeldia com relação ao seu próprio povo, quando o seu povo se desviava, quando o seu povo se rebelava, né? Então, quem que se rebela, quem que tem essa característica de rebeldia, é justamente aqueles que têm o conhecimento da palavra, que são considerados povo de Deus, povo que conhece a palavra, que recebeu ao Senhor como seu Senhor e Salvador, ou seja, aqueles que são considerados filhos, né? Filhos e filhas. E aí se desviam, e aí não aceitam a palavra, e aí então se rebelam, né? Então, mais uma característica, né? Só lembrando aqui, a gente falou de se desviar, a gente falou de incredulidade, a gente falou de rebeldia, a gente tá falando essas características que elas geralmente elas vêm, são as primeiras características que vêm na vida das pessoas que, como eu já disse para vocês, que começam pequeno, sempre começa pequeno, mas vai crescendo na vida da pessoa e vai fazendo com que ela vá endurecendo o seu coração. Por quê? Já vamos falar por quê. Deixa eu só ir para o último versículo aqui, que é o versículo 18. Versículo 18, que diz assim: e a quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão os que foram desobedientes. Então aqui a gente traz mais uma característica, que é a desobediência, né? Então, se a gente parar e analisar, a palavra está nos orientando sobre as pessoas, o povo de Deus, que tem conhecimento, que tem caminhada, mas que, como nós mesmo lemos, né, tem essa tendência a se afastar, tem essa tendência a se desviar, tem essa tendência a permitir que características que nos afastam de Deus vão crescendo em nossas vidas e vão nos tornando cada vez com o coração mais rígido, com o coração endurecido. E isso vai, obviamente, nos causar cada vez mais males, né? mais problemas. Eu vou rapidamente aqui para o Salmo, segura aí, tá? Daqui a pouquinho eu peço para você trocar, mas segura aí em Hebreus só um pouquinho. Salmo 95, versículo 10. Salmo 95, verso 10, diz assim: durante 40 anos estive irritado com essa geração e disse: este é um povo que gosta de se desviar. Eles não conhecem os meus caminhos. Né? Que é uma referência direta aqui. Né? Então vocês já sabem de onde que o autor de Hebreus está falando. É lá do Salmo 95. E aqui no Salmo 95 nós vemos novamente Deus falando. Esse povo, ele acaba me irritando, porque eles têm uma tendência, eles gostam de se desviar. Eles gostam de se desviar. Por quê? Porque eles são rebeldes, porque eles são desobedientes, porque eles se desviam, porque eles não creem, são incrédulos. E isso vai fazendo com que o coração deles vá se endurecendo e cada vez mais eles me escutam menos. Eles me ouvem menos. E aí a gente acaba tendo exatamente a consequência. Né? Qual é a consequência? A consequência é que nós vamos nos afastando de Deus. A consequência é exatamente essa, a gente vai se afastando de Deus. E qual é a causa? A causa é que essas pessoas, elas não fazem isso simplesmente porque querem. Elas fazem isso porque elas vão permitindo que uma coisa aconteça em sua vida e essa coisa sim vai fazendo com que as pessoas queiram, entre aspas, de fato se desviar, se afastar e endurecerem seu coração. O que é essa coisa? É o pecado. Mais precisamente, o engano
do pecado. O engano do pecado. Vamos aqui, ó. A gente já está em Hebreus, por isso que eu pedi para você segurar em Hebreus um pouquinho. Versículo 13 de Hebreus, capítulo 3, versículo 13, que diz assim: pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Animem-se uns aos outros. Só vou chamar atenção aqui para uma coisa, que esse animar não significa chegar para a pessoa e falar assim: olha, Deus é lindo, Deus é maravilhoso, fica com Deus, né? Porque esse animar, esse ânimo, significa várias coisas, na verdade, mas entre elas é reforçar a vontade de Deus. Animar, né? Até existe uma expressão na Bíblia que é dar um ânimo novo, né? E dar um ânimo novo não significa simplesmente ligar a gente na tomada para recarregar uma bateria, para ficar com a bateria recarregada. Um ânimo novo também significa um entendimento novo. Ter um entendimento novo, um ânimo novo, um sentido novo. Né? Então, animem-se uns aos outros. A gente também pode traduzir por exortem uns aos outros. Ah, pastor, exortar não é dar bronca? Não. A palavra exortar, na raiz da palavra, significa incentivar, motivar. Então, mas toda vez que eu escuto em exortar, parece, eu entendia que se referia a dar uma bronca. Não. A raiz da palavra exortar é motivar. Acontece que motivar também não significa catar a pessoa na mão e falar: vem cá, eu tô com você, e o tempo todo ficar arrastando, né? Carregando alguém até como se fosse um peso para você. Muitas vezes, para que a gente possa motivar alguém, a gente precisa mostrar o que a pessoa está fazendo de errado e que ela precisa mudar na vida dela. Porque se eu quero fazer com que alguém cresça, eu preciso mostrar para ela onde ela está tropeçando. E não é no sentido de apontar os defeitos da pessoa, não é no sentido de mostrar: eu sou melhor do que você, eu enxergo as coisas, você não enxerga, e é isso. Não. É no sentido, é como um pai e um filho, é como uma mãe e o filho, né? Como os pais e os filhos. Vamos pensar aqui, quando a gente vê nossos filhos fazendo uma coisa e fazendo essa coisa do jeito errado, a gente vai lá e exorta eles e fala: olha, tá errado. A gente vai lá e corrige. E a gente está corrigindo por quê? Porque a gente quer motivar eles, a gente quer que eles façam do jeito certo, para que eles possam fazer melhor. É nesse sentido. Animem-se uns aos outros, exortem uns aos outros, né? Motivem uns aos outros. Mostrem. Principalmente, é claro, através do testemunho. Veja o que eu faço, tá vendo? Eu faço desse jeito dá certo, desse jeito é melhor. Eu posso te mostrar a forma correta de você fazer isso. Que geralmente não é a mais fácil, mas é a forma correta. E aqui no versículo 13, ele chama justamente a atenção para isso, para dizer que nós precisamos nos manter firmes, nos manter motivados uns aos outros, para que a gente não venha a ter um coração endurecido por conta do engano do pecado. Por quê? Quando eu permito que o pecado vá entrando em minha vida, ele vai me enganando. Vamos ser claros, vamos ser muito, muito claros e objetivos. Pecar é ruim? Não, não é ruim. Porque se fosse ruim, a gente não fazia. Certo? A gente sabe que é ruim porque leva para o inferno, porque leva à morte. Mas se pecar fosse ruim, ninguém pecava. Agora, por que parece bom? Né? Porque ele nos engana. Ele nos dá motivações que nos enganam.
E quando a gente começa a caminhar para esse lado, começa a caminhar para o lado do pecado, a gente começa a ser enganado por ele. E aí, conforme a gente vai sendo enganado por ele, a gente vai cada vez mais bloqueando o que Deus está falando. É como você pega adolescente. Todo mundo fala que a adolescência é a época mais triste, né? Porque você fala, né? Os pais, principalmente que têm filhos adolescentes, falam muito isso. Nossa, eu falo, parece que eu estou falando por uma porta. Não escuta, não ouve. Eu sei que é difícil. Primeiro porque eu já fui adolescente, segundo porque eu já trabalhei muito com adolescentes e trabalho com adolescentes. E terceiro, porque eu tô com um adolescente em casa, né? O Nicolas está com 13 anos, ele está entrando aí, né, nessa fase, né? Agora, a gente precisa entender que todas as pessoas, e aqui eu quero tirar a questão do adolescente, porque o adolescente, ele muitas vezes, ele nos chama a atenção por causa das mudanças que eles começam a gerar nessa idade, né? Até chegar nessa fase parecia que era tudo muito fácil. Aí chega nessa fase, começa a dificultar e aí chama muita atenção dos pais, né? Por causa dessa mudança. Agora, os adultos não são muito diferentes disso, não. Não são, não. Né? Eu que sou pastor e lido com crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos, eu sei que cada fase tem os seus benefícios e as suas dificuldades, mas eu sei que todo ser humano, ele muitas vezes, quando ele começa a pender para um lado, a ouvir um lado, ele começa a tapar o ouvido do outro lado. Todas as vezes que eu conheço pessoas que estão dando muito ouvido para pessoas que estão falando ali, sabe aquela história de desenho animado? Quando um personagem está em dúvida e aparece um anjinho do lado e um diabinho assim do outro, e aí um canta desse lado, outro canta desse lado, o anjinho tentando fazer o personagem fazer a coisa certa e o diabinho, né, tentando incentivar a fazer a coisa errada. Bom, todas as pessoas, elas têm dois ouvidos. A questão é para que lado que você está pendendo o seu ouvido. Quem você está escutando. É sempre mais favorável ouvir o lado errado. Porque geralmente fala o que a gente quer ouvir. Geralmente fala o que a gente gosta mais. E geralmente nos leva ao pecado. Presta atenção no texto de Hebreus. Por 3 vezes o autor chamou a atenção. Quando você ouvir o Espírito Santo, não endureça o seu coração. Porque o Espírito Santo, ele não fala para agradar. Ele fala para direcionar. O Espírito Santo, ele não fala... não tem palavra... É claro que o Espírito Santo motiva, tá? Não me entenda mal. Mas o Espírito Santo não é um coach motivacional. Ele não é uma pessoa que está ali como um livro de autoajuda, que está ali para te dar aquele animozinho diário. Na verdade, ele está ali para te guiar todos os dias. E se você entender que a palavra de Deus, que a palavra do Espírito Santo é o teu guia diário, você vai começar a entender ele como alguém que está te direcionando para o melhor. Agora, vamos entender, o autor chama atenção 3 vezes no texto. Capítulo 3, versículo 7, versículo 15, depois capítulo 4, versículo 7. 3 vezes ele diz, quando você ouvir a voz do Espírito Santo, não endureça o seu coração. A gente leu várias vezes Deus dizendo assim, esse povo às vezes me irrita, porque eles têm uma tendência a se desviar, têm uma tendência a pecar e por consequência endurecem o seu coração. E quando endurece o seu coração, me ouvem menos ainda, se desviam ainda mais, né? Vamos lá para o Salmo 95. Salmo 95, a partir do verso 6, diz assim: venham, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos
diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus e nós somos povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. Bom, eu li só o verso 6 e 7, mas se você ler a partir do verso 1, você vai ver que o salmista está exaltando a Deus, chamando a atenção para o Deus maravilhoso que nós temos e que nós precisamos adorá-lo, que nós precisamos louvá-lo. Tá? Eu li o verso 6 e 7 porque eles já resumem isso. A partir do verso 7, final do verso 7, o verso 8 e 9, vai dizer assim: hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Percebe? É desse texto que o autor de Hebreus está se referenciando lá. É desse texto. Lá ele está falando a respeito do que o salmista falou, e o salmista está falando do que aconteceu no deserto, naqueles 40 anos lá com Moisés. E olha, vou falar uma coisa aqui daqui a pouco que vocês vão se surpreender, tá? Verso 8, final. Não endureçam o coração como em Meribá, como naquele dia em Massá, no deserto, quando os pais de vocês me tentaram, pondo-me à prova, apesar de terem visto as minhas obras. Tá? Então aqui ele está chamando a atenção justamente para isso. Olha, eu estou chamando vocês para adorar o Senhor, para louvarmos ao Senhor, para nos prostrarmos diante do Senhor, né? E quando vocês ouvirem a voz do Senhor, e isso é incrível, gente, porque presta atenção na sequência. Não é esperar para ouvir a Deus para ir então adorar e louvar e engrandecer a Deus. Não. Olha a sequência correta para a nossa vida. É ir, se prostrar, adorar, louvar, aí então ouvir o Senhor. Muitas pessoas esperam que o Senhor fale com elas para que daí então, de fato, sejam filhos, filhas, servos e servos de Deus. Estou esperando Deus falar comigo para então me derramar para Ele. Não, você se derrama e Ele fala com você. Tem muita gente, muitas vezes, está esperando Deus trabalhar, Deus fazer. Mas por que não acontece? É justamente por isso, porque está só esperando. Não está fazendo a sua parte primeiro. Né? Então aqui o salmista já está nos ensinando. Nós vamos até Ele. Aí então Ele fala conosco. E quando Ele falar conosco, não endureça o seu coração. Porque às vezes a palavra que vai vir não vai ser aquilo que você queria ouvir. Vai ser algo para te corrigir, vai ser algo para você mudar. E nós não queremos ser corrigidos, nós não queremos mudar algumas coisas na nossa vida. Né? Na maioria das vezes a gente só quer que muda o que a gente quer. Né? Geralmente é o que a gente está pedindo para Deus. Deus, eu quero que você muda isso, isso, isso. A gente está ensinando Deus a trabalhar. Né? E aqui ele está dizendo assim, a gente se prostra diante dele, a gente adora ele, a gente louva ele, aí então ele fala com a gente. E quando ele fala com a gente tem que estar com o coração preparado. A gente não pode endurecer o coração, senão a gente barra a palavra, a gente barra o ensinamento, a gente não muda aquilo que Deus quer que a gente mude e por consequência a gente vai cada vez mais endurecendo mais o coração e se afastando cada vez mais. Continuando, versículo 10. Durante 40 anos estive irritado com essa geração e disse, esse é um povo que gosta de se desviar. Eles não conhecem os meus caminhos, porque estão barrando Deus. Deus está falando, o coração está endurecido. E aí, cada vez ouve menos e vai se afastando mais. Ouve menos e vai se afastando mais. E cada vez pecando mais e sendo enganado pelo pecado. Porque a ideia do pecado é essa. Para quem teve ou tem filho adolescente, sabe muito bem o que é isso. É quando você como pai, você como mãe está falando com seu filho, mas seu filho ou sua filha prefere escutar os amiguinhos do que você. Sabe? Você fala um negócio, você sabe que é certo porque você tem experiência, você tem vivência, você fala para o seu filho, você fala para sua filha e eles simplesmente te ignoram, dizem não, você não está certo e você sabe que na verdade eles estão dando ouvidos para pessoas da mesma idade deles que não sabem, que não têm a mesma experiência que você, não tem a mesma sabedoria que você, não tem, né, a mesma vivência que você. Na verdade, Deus se sente assim conosco. Ele está falando para a gente,
porque ele tem sabedoria, ele tem conhecimento. Só que em vez da gente ouvir ele, a gente prefere ficar ouvindo os outros que não têm a sabedoria de Deus, que não têm o conhecimento de Deus. E aí eu fico imaginando Deus se sentindo pai de adolescentes. Só que adolescentes de 5 anos, 10 anos, 15, 20, 40, 50, 80 anos. Não importa a idade. Muitos de nós nos comportamos como esses adolescentes que nós falamos, né? Muitos de nós nos comportamos dessa forma. Por quê? Porque a gente prefere dar ouvido, muitas vezes, ao engano do pecado. Muitas vezes. E aí, só para a gente encerrar, aqui a gente viu, né, o Salmo 95, e eu só não li o último verso, o verso 11. E o verso 11 ele é meio pesado, porque ele vai dizer que por conta disso, eles não receberam a recompensa do descanso na terra prometida. Eles ficaram de fora da terra prometida, ou seja, eles perderam a recompensa. E muitas pessoas têm perdido a recompensa de Deus por não ouvirem a Deus, por endurecerem seus corações, não ouvirem a Deus. E só para encerrar, eu não vou nem ler o texto, eu só quero citar, na verdade, Evangelho de João, capítulo 6, né, em que mais para frente, lá próximo do versículo 60 por lá, Jesus está pregando e ele percebe que as pessoas estão endurecendo seus corações. Muitos conhecem esse texto, eu tenho certeza que muitos de vocês, se não todos vocês, conhecem esse texto. E a palavra diz que as palavras de Jesus começaram a incomodar as pessoas começaram a dizer que aquele discurso, que aquela pregação, aquela mensagem de Cristo era muito pesada, era pesada demais. E isso começa a incomodar muito eles. Então Jesus olha para aquela situação e, ao contrário do que muitos imaginam, ao contrário do que muitos fariam e fazem, né, muitos, né, amenizariam, né? Opa, deixa eu pisar um pouquinho aqui no freio, senão eu começo a perder pessoas, né? Jesus não. Ele percebe que começou a incomodar as pessoas, que as pessoas começaram a se incomodar com o que ele estava falando, e a palavra diz que ele pegou mais pesado ainda. Muito mais pesado. Por quê? Porque ele estava ensinando a verdade. Ele estava dando direcionamento. As pessoas estavam endurecendo seus corações com as palavras de Jesus. Agora, entenda uma coisa. Entenda uma coisa. Você é responsável pelo que você fala e não pelo que a outra pessoa escuta. Eu não estou dizendo que você pode falar o que você quiser. Eu estou dizendo assim, se você estiver dentro da palavra de Deus, dentro dos princípios de Deus, você tem que se manter firme. Foi o que Jesus fez nesse texto. Ele se manteve firme porque ele estava dentro da palavra de Deus, dentro dos princípios de Deus, ele estava ensinando corretamente. O fato deles endurecerem o coração não deveria fazer Jesus recuar, assim como ele não recuou. Ele se manteve firme. E lá no versículo 66, vai dizer então que as pessoas começaram a ir embora. Eles começaram a ir embora. Assim, esse discurso é duro demais, ninguém pode suportar um discurso como esse, vamos embora. E aí no versículo 67, deixa eu só confirmar, exatamente isso. No versículo 67, Jesus vira para os 12, para os discípulos, que foram os únicos que ficaram, tá? E tinha gente lá, viu, quando Jesus estava pregando, tinha muita gente. E foi todo mundo embora. E aí, Jesus olha para os 12, que foram os únicos que ficaram, e ele vira para os 12 e ele disse assim, e aí? Todo mundo foi embora, vocês não querem ir embora também? Isso é uma das coisas que eu acho mais impressionantes em Jesus. E mais impressionante na palavra. Jesus nos deu uma lição há 2000 anos atrás, que hoje, 2000 anos depois, muita gente não aprendeu. Muita gente está pregando para juntar gente. Muita gente está falando que as pessoas querem ouvir só para aglomerar pessoas, só para juntar gente. Só para ter seguidores, só para ter gente por perto, só para ter gente que vai dizer assim, nossa, que maravilhoso o que você disse, que lindo o que você disse. Jesus não estava preocupado com isso.
Jesus não queria seguidores para ficar, desculpa o termo, puxando o saco dele. Jesus queria seguidores para levar para o céu. E ele quer seguidores para levar para o céu. Só que ele sabe que no céu só se entra com a verdade. Não existe mentira no céu. No céu só existe a verdade. Jesus não lida com mentira. E se Jesus não lida com mentira, ele não lida com mentiroso. Não é nossa pregação de hoje, um dia eu posso falar sobre isso, mas se tem uma coisa que fazia Jesus afastar alguém, era quando a pessoa vinha com mentira. Ele é a verdade. Lembra? Eu sou a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a verdade. A verdade não é compatível com a mentira. Então Jesus, ele não aceita mentira, por consequência, ele não se dá com o mentiroso. Ele não se dá com a mentirosa. Virando para os discípulos, Jesus falou: e aí? Todo mundo foi embora, vocês não querem ir também? Né? Vamos ser honestos, hoje em dia, ou depois de Jesus, ou antes de Jesus, qualquer um diria assim: nossa, graças a Deus que vocês 12 ficaram, graças a Deus que vocês ficaram, pelo amor de Deus, não vou embora não, pelo menos vocês ficam aqui. Jesus não, ele virou para os 12 e falou assim: ó, todo mundo foi embora, vocês não querem também? Gente, sabe qual que é o nosso problema? Muitas vezes a gente quer que as pessoas fiquem próximos da gente porque a gente não quer ficar sozinho. Mas deixa eu te falar uma coisa. Ficar com quem vai te levar para o inferno é pior do que ficar sozinho ou com bem menos pessoas, mas que nós estamos caminhando juntos para o céu. Um texto que eu citei domingo no culto, vou citar agora de novo. As más companhias corrompem os bons costumes. Nós temos que nos preocupar com quem nós estamos ouvindo e com quem nós estamos caminhando. Para fechar, Pedro respondeu para Jesus: para onde a gente vai? Para onde a gente vai? Só tu tens as palavras de vida eterna. Vou traduzir para vocês, tá? Vou traduzir para vocês. Pedro disse para Jesus: você é o caminho, você é a verdade e você é a vida. Foi exatamente isso que Pedro falou para Jesus: você é o caminho, a verdade e a vida. Porque ele disse assim: para onde a gente vai? Não tem outro caminho. Ou seja, só tem você. Aí ele diz assim: só tu tens palavras de vida eterna. Só tu tem palavra. Palavra, verdade. Vida eterna, vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Pedro falou: para onde a gente vai? Se você é o caminho. Só tu tens as palavras. Palavras, verdade. De vida eterna. Vida, caminho, verdade e vida. Pedro virou para Jesus e falou: tu és o caminho, a verdade e a vida. Não adianta a gente ir para outro lugar. Não adianta a gente ouvir outras pessoas. O que a gente quer é vida eterna. O que a gente quer é o caminho certo. O que a gente quer é a verdade. O que a gente quer é vida eterna. Então a gente fica com quem nos leva a isso. Deixa eu dizer uma coisa para você. Pedro não disse que gostou do que Jesus falou. Prestaram atenção? Ele não disse que foi linda a pregação de Jesus. Ele não disse que gostou do que Jesus falou. Ele disse que era o que eles precisavam. Percebeu? Ele não elogiou a mensagem de Jesus. Ele não disse que era lindo, ele não disse que era gostoso, ele não disse que ele gostou. Ele não disse que era bom ouvir aquilo. Ele disse que era o que ele precisava. Era bom no sentido de precisar, de necessidade. Nós necessitamos da verdade para que a gente chegue, através do caminho, na vida eterna. Então Jesus, eles endureceram o coração. A gente pode até ter sido duro para a gente também, as palavras, a mensagem, mas o nosso coração não se endureceu. Então, irmãos, eu vou repetir para vocês o que o autor de Hebreus repetiu por 3 vezes lá no texto de Hebreus 3, versículo 7, versículo 15 e capítulo 4, versículo 7.
Quando você ouvir o Espírito Santo, não endureça o seu coração. Não endureça o seu coração. Porque muitos têm endurecido o coração por causa do engano do pecado. Que a gente possa se limpar, que a gente possa se livrar do engano do pecado, dos pecados que muitas vezes estão em nossa vida, para que a gente possa despedaçar, para que a gente possa quebrar o nosso coração, derramar o nosso coração, quebrantar o nosso coração, para que a palavra do Senhor, de fato, ela possa entrar em nossa vida, trazer transformação, trazer mudança e trazer direção para as nossas vidas. Nem sempre a palavra vai nos agradar, mas é o necessário, é o que nós precisamos para que a gente possa caminhar direito, para que a gente possa ter a nossa vida transformada e para que a gente possa, de fato, ser guiado por Deus, para Deus. Ser guiado por Deus, para Deus. Amém? Feche